Como você viu no título desse vídeo, vamos falar hoje sobre maconha e a decisão do STF que descriminaliza o porte. Sobre isso, o F5 entrevista hoje o advogado, o Wellington Teodósio. Muito obrigado, doutor, por estar aqui com a gente hoje e falar sobre esse tema que é tão polêmico, mas que é importante trazer e tirar essas dúvidas. Primeiro de tudo, o que é que aconteceu de fato e que votação é essa que aconteceu no STF aí liberando ou descriminalizando, na verdade, é a forma correta de falar, o porte da maconha? Bom, vamos lá. Não é algo recente, como eu já havia comentado com você, é algo que já vem de muitos anos. Essa decisão vem em trâmite no STF desde meados de 2015, ou seja, já vamos aí para 9 anos de trâmite e veio ser decidido agora. Primeiro que não se trata de uma liberalização. Se a gente estivesse falando de liberalização, estaríamos falando em legalização. Não é o caso. A gente está falando de uma descriminalização. E o que significa isso na prática? Nada mais é do que uma nova forma de interpretar quem possui a porte da maconha. Nesse caso, quem tem o porte de maconha, ele não vai ser mais tratado no mesmo caráter de crime, não vai ter a mesma característica de crime. Vai ser ali meramente uma contravenção penal, uma questão mais administrativa, melhor dizendo, não mais um crime. Então, na verdade, não é uma liberalização, é uma descriminalização, que é um termo que o próprio STF utilizou para poder explicar essa situação. Doutor, nesse caso, é qualquer entorpecente, qualquer droga, o que é que de fato o STF liberou em relação a essa... Deixou de ser crime, né? O cara que foi pego com esse porte não é mais um criminoso, vamos assim dizer. É Isso. só isso, né? E para que tipo de droga? Somente a maconha. Essa decisão do STF ela se restringe único e exclusivamente ao uso da maconha. Ela não é ampla, ela não é abrangente, não alcança outros tóxicos, não. É único e exclusivamente para a maconha essa decisão, certo? Se eu for... Eu não. Se alguém é pego fumando um cigarro de maconha na rua, o que é que acontece a partir dessa lei? O uso dela em público continua sendo ilegal, continua sendo um ato ilícito, tá certo? A gente precisa identificar isso. O que o STF julgou foi único e exclusivamente o porte da maconha, tá certo? Inclusive, antes de chegarmos aqui, hoje à tarde, no caminho aqui para o escritório... Flagrou alguém fumando no meio da rua? Não, estava tendo julgamento do STF justamente para poder identificar, diferenciar, caracterizar, melhor dizendo, o que é o usuário, o que é o traficante, tá certo? Nesse caso, o STF definiu que até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, você vai ser tipificado como usuário. Mas o fato de você estar portando ali 40 gramas de maconha não significa dizer que você pode livremente em um ambiente público fazer a utilização dela. Não. Você está amparado pela decisão do STF hoje, tem ali a gramatura de 60 gramas que você pode utilizar, mas isso não quer dizer que você pode utilizar em público, tá certo? Então, a utilização em público segue sendo vedada, não pode. Nesse caso da utilização em público, ilícito ainda, se entra nesse ilícito que se fala, ou é crime? A pessoa, tô fumando, foi pego, réu primário, não chega a ser crime. Crime tem uma tipificação de algo mais grave. O crime é algo mais grave. É uma mera contravenção penal. É usuário, então, o cara que for pego, entra nessa categoria de usuário, o cara que for pego com um cigarro. O usuário está a ver com a quantidade, tá certo? O uso em público já é uma outra questão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode até estar dentro dos limites legais, ele pode estar ali com 30 gramas, né? Como foi decidido agora à tarde pelo STF, é até 40. Até 40, para diferenciar o usuário do traficante. Então, se você está utilizando ali até 30 gramas da maconha, tá ok, tá dentro dos parâmetros legais. Mas a partir do momento que você passa a consumir aquelas 30 gramas em um ambiente público, aí você já está cometendo um ilícito. Porque, novamente, eu torno a repetir, a decisão do STF foi concernente ao porte dentro desse limite legal de 40 gramas. Nesse caso, o que é que acontece agora? Antes, uma pessoa que era abordada pela polícia, encontrada aí, acho que era até 60 gramas, eu não lembro, assinava um TCO. Só que esse termo circunstanciado de ocorrência fazia com que essa pessoa perdesse o réu primário, né? De fato acontecia isso. Já tinha o histórico policial, já tinha uma passagem pela polícia, né? Hoje perde isso. Isso, vamos lá. O fato de você ter a passagem pela polícia, manchar a sua ficha, como a gente costuma dizer, né? Isso aí é só a final do processo, tá certo? Isso aí é uma falácia que existe. Você prestar um boletim de ocorrência e a uma delegacia por alguma questão, você vai passar por um processo legal e aí sim, dependendo da sentença, você vai passar a ter a sua ficha suja, tá certo? Nesse caso, se você passar a utilizar em público, é uma contravenção penal. É um crime mais brando. Não é um crime, isso é uma questão mais teórica do âmbito penal. Crime é uma coisa mais grave, contravenção penal é algo menos gravoso, tá certo? Não deixa de ser ilegal. O porte, dentro dos limites legais, não é crime. Está amparado pela lei. Se utilizar além disso,
entra aí numa contravenção penal. Agora, dependendo da quantidade, isso aí pode ser considerado já um crime. Seria propriamente o tráfico. Nesse caso, doutor, desse do STF, a gente pode dizer que a maconha está liberada hoje em dia? Não, de forma alguma. De forma alguma. Aí é o que eu tenho lhe falado. Descriminalização é uma coisa, legalização é outra. Quando a gente fala liberação, de maneira geral, genérica assim, a gente acaba caindo muito na questão da legalização, e não é legalização, tá? Como eu lhe falei, existe uma nova interpretação da lei, nesse sentido, dada pelo STF, que informou que até 40 gramas não vai ser considerado crime. Se você estiver portando até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, não vai ser considerado um crime. Você É usuário. é usuário. Então está liberado nesse sentido, dentro E esse desses parâmetros usuário legais. sofre alguma pena, alguma coisa? Só se ultrapassar o limite. 40 gramas, a polícia pegou um cara, tem algum, ele responde por alguma coisa Não, administrativamente? ele está dentro dos parâmetros legais, ele é um usuário. É liberado? Ele é um usuário. Aí o cara é liberado, não tem. Não. Tem aquela questão. Agora, se usar em público, Aí tem aquela questão de o delegado pode aconselhar, chamar para aconselhar, para não dizer. É o que eu estava lendo, que sai a questão do crime e entra ato ilícito. Nesse ato ilícito teria algo que o STF decidiu agora, algo que um delegado ou um policial pode fazer para que a pessoa responda aquele ato ilícito? o delegado ele age dentro dos limites legais. Se a lei está dizendo que passou de 40 é um ato ilícito, ele vai responder. Aí se vai ser contravenção penal, vai ser criminal, vai depender da quantidade. Entendi. Então, nesse caso, passou de 40, que é o ato ilícito. Isso. Antes disso, Não. Amparado como usuário, qualificado como usuário. essa lei, ou essa definição... Não é uma lei, é uma decisão do STF. E essa decisão do STF, ela pode mudar, ela já está valendo? O que é que a gente pode dizer que está acontecendo Pronto, hoje? vamos lá. São duas perguntas aí distintas, tá? Passar a valer, sim. Pode passar a valer. No direito penal, existe um princípio básico que diz o seguinte: se tiver uma modificação na legislação, ou uma decisão, que for o presente caso, que beneficie o réu, mesmo que os atos cometidos por ele tenham sido anteriores àquela decisão, o efeito é ex tunc, ou seja, ele vai retroagir. Isso em regra. Por que eu digo em regra? Eu acho que vocês vão convir comigo que vivemos tempos sombrios. Em todas as esferas, legislativo, executivo e judiciário, não se fala, né? Então, assim, vivemos uma insegurança jurídica absurda, que não se via, eu acho que desde a década de 60. Então, assim, por isso que eu digo, em regra é uma coisa, mas, evidentemente, a gente já viu aí no judiciário que de tudo está acontecendo. Agora, pode mudar? Sim. Por quê? Como eu disse a você, existe uma tensão latente entre o STF e o Congresso Nacional Brasileiro. O Congresso já vinha trabalhando, postergando, na verdade, deixando para depois esse debate, e o STF já vinha dando indícios que iria julgar. E veio a acontecer. O STF julgou e agora o Congresso está acelerando o processo da PEC das drogas. O que acontece? A PEC das drogas ele está querendo colocar na nossa Carta Magna, Constituição, Plano Constitucional, o contrariando a decisão do STF. Se vai contrariar a decisão do STF, vai alterar a Constituição, vai estar alterando justamente a norma que serve como parâmetro legal para todas as demais normas no plano infraconstitucional. Então, o que acontece? Se muda a Constituição, evidentemente, vai ser levado para a apreciação do STF novamente. Então, assim, estamos longe de ter uma definição em concreto desse caso. Muita água ainda vai rolar nessa situação, ainda tem muitas situações ainda a serem revistas, principalmente agora por parte do Congresso. Então, provavelmente, daqui a algum tempo, esse tema vai ser colocado em pauta novamente. Então, o Congresso pode, de fato, com essa lei aí, tentar modificar o que foi decidido pelo STF. Sim. Na verdade, isso é uma situação que já vem ocorrendo há muitos anos. A gente vem, como eu disse a você, tem uma tensão muito grande entre o judiciário e o legislativo. Por vezes, o legislativo toma uma decisão e o judiciário vem tomando algumas medidas contrárias, tentando mitigar o que foi decidido pelo Congresso. E da mesma forma acontece no contrário, que é o que está acontecendo aqui. O STF teve uma decisão em um sentido e o Congresso vem planejando aí, através da PEC das drogas, não diria que acabar, dizimar com essa decisão do STF, mas mitigá-la até onde for possível. Valeu, doutor. Tirando as dúvidas aqui, inclusive de muitas pessoas que estão agora nesse momento acompanhando esse vídeo para saber o que é que pode e o que é que não pode. Será que isso vai funcionar? Será que o Brasil hoje comporta, de fato, algo que deixa de ser crime, que é algo que é tão comum? A gente vai seguir aí acompanhando os próximos passos, tanto do Congresso até mesmo do STF.
Você concorda ou discorda desta decisão que foi tomada pelo STF com essa votação? Você pode comentar aqui embaixo. E não esquece de acessar o nosso site www.f5online.com.br.